Olá pessoal, eu sou Júnior Buranello, psicoterapeuta. Sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, né? Hoje, mais uma quarta-feira especial, no qual nós vemos trabalhando sempre, né, com as famílias, com os dependentes químicos, as pessoas que estão buscando e visando recuperação. Pessoal, antes de mais nada, antes de nós começarmos o vídeo de hoje, no qual nós vamos tratar sobre codependência, tá? Um vídeo que eu já falei em outras oportunidades, venho sempre falando sobre o amor exigente, né, dos princípios básicos. Esse mês, terceiro mês, né, março, nós estamos num terceiro princípio protetor que fala sobre os recursos, que os recursos são limitados, então nós precisamos dar mais voz aos pais, dar mais voz àquele eu, né, que não aguenta mais sofrer a pressão psicológica do seu ente querido por conta da dependência química. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu convido a você a se inscrever no canal, aciona, né, o sininho, para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui, você possa receber já rapidamente o sinal que esse vídeo foi lançado. Compartilhe os vídeos, se inscreva também, né, entra lá, né, começa a seguir as redes sociais do Júnior Buranello, no TikTok, Júnior Buranello 83, e no Instagram, Júnior Buranello Psicoterapeuta. Pessoal, é sempre com um grande prazer, né, um grande carinho que eu venho aqui toda quarta-feira fazer um vídeo especial sobre dependência química e recuperação. Nessa quarta-feira eu trouxe, né, um pouco sobre a codependência. Tenho percebido dentro dos atendimentos uma necessidade de falar sobre isso. O pessoal da Estrela da Manhã, na última segunda-feira eu fiz um vídeo, fizemos uma sala de reunião, né, no Google Meet, tratando sobre a importância da família estar entendendo o processo de recuperação. E esse processo, ele não é unilateral, né? Ele é multifatorial, porque a dependência química, ela já apresenta a sua multifatoriedade, no qual as pessoas precisam entender questões particulares, peculiares da dependência química, entender os transtornos, entender as dificuldades que esse dependente químico foi desenvolvendo durante a jornada de dependência, né, dos vícios, as dificuldades cognitivas, os transtornos associados. E aí, dentro dessas particularidades, a família, ela precisa estar buscando orientação, se fortalecendo, porque senão ela entra no quadro de dependência também, de codependência, no qual ela se torna dependente deste, né, ente querido, que por conta do uso de drogas, ele se tornou um viciado, e a pessoa, né, o familiar mais próximo, o próximo mais próximo, você mãe, você esposa, você tia, você tio, você pai, acaba de certa forma trazendo para você a responsabilidade da vida desse ser humano. E aí uma das questões mais perceptíveis nesse processo evolutivo da doença é quando a família percebe, tomada pelo desespero de ter esse ente querido, né, e evidenciando que a vida dele está perdendo sentidos, e a família tem a tendência em fazer o quê? Trazer toda essa responsabilidade para si, com um único objetivo: preciso cuidar dele. Ou seja, eu percebo que esta pessoa tem uma fragilidade a mais, que ela tem uma dificuldade em lidar com as questões mais simples da sua vida, que é o trabalho, que é cuidar da sua família, que é cuidar das suas finanças. E aí eu percebo a dificuldade que ela tem de se manter, né? Se manter, a palavra é essa, dificuldade que a pessoa apresenta em se manter, em quê? Em trabalho, família, né? Compor melhor a sua ideia de vida. E aí a família tenta, de certa forma, trazer para ela esta responsabilidade. E acredito eu que é aí que nós entramos num ponto mais difícil da codependência, que é as pessoas perceberem que ela não tem o controle sobre o outro. E aí são tomados por um desespero tremendo, por uma dor desesperadora de perceber que por mais que ela tente, quantas vezes for preciso, ela não está conseguindo controlar a vida daquele ser humano. Ela continua ainda desenvolvendo a dependência vai evoluindo, as dificuldades vão aumentando, essa pessoa vai começando a cometer cada vez mais insanidades, e aí acho que gera um sentimento de desespero, de impotência, né, no qual esses familiares começam a perceber que
a vida do outro não está no controle deles. E aí eu percebi levantei algumas características importantes da codependência e eu gostaria de partilhar com você aqui nessa noite. Olha lá, percebendo algumas questões, como eu falei, né, da tentativa de controle, é perceptível que esse codependente, ele, muitas das vezes, ele fica aprisionado às situações, né, sempre tentando preservar o outro. Tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de impor limites, tem dificuldade de impor regra. Por quê? Porque todas as vezes que ele percebe, ao tentar dizer algum não, esse ente querido adoecido, ele se levanta, ele se revolta, ele se rebela, né? Entra com a rebeldia, grita, ameaça. Por quê? Porque o dependente químico ele não quer lidar com a realidade. E aí quando você tenta, de certa forma, trazer para ele, olha a sua realidade, olha a sua vida, olha o que você está fazendo, você está perdendo controle, você precisa buscar uma internação. Ele faz o quê? Ele grita, esbraveja, né, ameaça, porque ele não quer lidar com essa realidade. E você, familiar, começa cada vez mais a entrar e ficar adoecido por essas questões. Vamos lá. As pessoas elas têm a tendência em ignorar os seus problemas, né? Ignorar os problemas para tentar preservar o ambiente, finge que as circunstâncias não são tão ruins assim. A pessoa vive tentando ajudar o outro. A pessoa tenta controlar os eventos, situações e pessoas. A pessoa procura manter-se ocupada para não entrar em contato com a realidade. A pessoa muda o seu comportamento com facilidade. E aí tem uma questão muito importante que eu até lembro sempre da minha mãezinha. A pessoa muda o seu comportamento para não ter o contato com a realidade. Ou seja, esta família adoecida, muitas das vezes ela tem dificuldade de impor os limites, de dizer não. Por quê? Porque ela quer preservar o ambiente. Ele está bem, está quietinho. Dessa vez agora ele está usando droga, mas só em casa. Sério? Sério que você vai se limitar a isso? Sério que você vai condicionar a sua vida a aceitar que o seu filho, que o seu marido, o seu pai esteja usando drogas dentro de casa porque você acha que por isso você está preservando algum ambiente? Na verdade, a dependência está evoluindo, a doença está cada vez piorando e aí para pais que talvez não saibam, porque às vezes os pais falam, mas Júnior, pelo menos ele está em casa. É pior. Porque antes ele estivesse socializando lá fora na rua, usando a substância, esporadicamente, quando ele vai com um núcleo de amigos, quando ele vai para uma balada, quando ele vai sair com uma garota ou com um garoto. E aí, o fato dele trazer a droga para dentro de casa essa familiarização que ele tem com a substância. Esse estreitamento de repertório, no qual ele trouxe a substância para o seu convívio dentro de casa. E aí não precisa mais ter um motivo específico. Ele apenas usa por usar. Não independe mais da circunstância, independe da situação, independe do que você... não está tudo certo. Não está tudo certo. Nesse momento, nesse movimento, ele está adoecendo cada vez mais, está te condicionando a ser um facilitador do uso de drogas dele, e isso vai prejudicar o andamento, né, e o condicionamento familiar. Por quê? Porque logo, se ele pega 2, 3 porção da sua substância e leva para casa, pela tolerância física, né, as composições químicas do cérebro, logo, e não vai demorar muito, vai ter um nível de tolerância. Alcançando o nível de tolerância, ele vai precisar de uma dose maior para poder sentir a mesma sensação, né, ou igual, semelhante, né, a que ele sentia antes, mas ele não vai conseguir, porque a doença está evoluindo. E aí, quando você perceber isso, você vai tentar controlar. Ao tentar controlar coisa que você não fazia antes, vai elevar os níveis de conflitos. Por isso que quando falamos dentro desse princípio básico protetor, né, voltando no vídeo da semana passada, os recursos são limitados, porque a família está ficando sem recurso. A família precisa se abster dessa condição de aceitar o pouco, de aceitar ele, mas ele está tudo bem, olha, ele não sai do quarto, ele fica...
Os recursos precisam ser pré-estabelecidos. Você precisa moldar o comportamento que você quer exigir desse ser humano. Não aceite mais migalhas. Valorize-se, né? Porque geralmente as pessoas com codependentes têm baixa autoestima, não se valoriza, considera o outro mais importante. Né? Qual é a sua felicidade? Minha felicidade é ver o Júnior bem. Mas você está condicionando a sua alegria, a sua felicidade no que o Júnior pode fazer? Ou então, se o Júnior não se recuperar, você vai adoecer mais ainda? Entende? São pontos importantes dentro da codependência que você precisa avaliar e analisar. Tudo com um único objetivo: moldar o seu ambiente, moldar este ambiente familiar, não aceitar o condicionamento do uso de drogas. Eu sempre falo para as famílias, que quando eu atendo esses familiares, Júnior, mas aí vai ter confusão. Sim. Você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha nem sempre é fácil. Porque ao você se impor, mesmo movimento que você se impõe, você vai estar elevando os níveis de conflitos. Mas você precisa estar preparado emocionalmente para aprender a lidar com essas situações. Porque senão você vai continuar sendo um refém das circunstâncias, condicionado a aceitar aquilo que esse ente querido impõe, e obviamente você vai continuar adoecendo. Então perceba os sinais, não aceite mais o pouco, né? Desconstrua comportamentos disfuncionais em relação ao seu ente querido e comece a impor limites. Desde já agradeço a todos por mais uma noite especial, né? Que vocês possam comentar, curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, e é um prazer imenso, né, estar aqui atendendo a todos vocês com mais um vídeo sobre dependência química. Uma boa noite, muito obrigado e Deus abençoe.